queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje estamos aqui com uma convidada muito interessante que vai trazer informações bastante preciosas para nós aqui no nosso programa, que é a Salete Aquino, né? Que é uma pessoa que foi primeiro professora, especialista em línguas, língua alemã principalmente, porque é descendente de austríaco, segundo ela já me contou, né? Foi professora da Unicamp na área de línguas e atualmente é ativista dos direitos humanos, do meio ambiente, da cooperação interreligiosa, faz parte de várias entidades, promove muitos eventos, enfim, nós vamos ter uma conversa muito fecunda aqui com a Salete, com muitas notícias interessantes, principalmente, eu acho, vendo o quanto há de pessoas, quantas pessoas há que estão trabalhando por causas humanitárias, positivas, causas do bem, né? Então a gente só fica muito desanimado diariamente de ver as más notícias que nos assolam, né? Diariamente, tanto nacionais quanto internacionais, se são guerras, se são negligências, se são mortes, se são violências, mas há uma base muito forte de pessoas atuando para mudar o mundo, né? Seja bem-vinda, Salete, como vai? Muito obrigada, Dora, por essa introdução. Bom dia para você e para o Maurício. Muito feliz de estar aqui. Eu queria dizer que eu sei que não consigo fazer transformações para o planeta, mas eu sempre digo que o meu coração está completamente voltado a essas causas que você mencionou e eu procuro dedicar muitas das horas dos meus dias, tá? Para que o mundo seja um pouquinho melhor. Eu também estou na mesma que você. Sim, com certeza. E participando desse programa que é, né, nesse canal muito bom, maravilhoso, que só traz coisas boas. Eu agradeço muito. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, primeiro, Salete, da sua trajetória, né? Porque você veio primeiro do mundo corporativo, né? E depois passou para a área da educação, trabalhou como professora da Unicamp, hoje na área das ONGs, do ativismo social, político, dos direitos humanos. Como é que foi essa trajetória assim, pessoal? Conta para a gente um pouco, porque a gente sempre gosta de saber aqui a parte humana também, né? Não é só de ideias, né? Tá, bom, então contar um pouquinho rapidamente assim do meu lugar territorial também, que é importante, né? Como você disse, eu tenho um lado austríaco, né, o lado materno, né, os meus avós, mas também tem um lado do lado paterno, que é um lado cearense, que eu adoro, né? E aí, quando eu digo que eu sou baiana, aí as pessoas não entendem, então, rapidamente contar como é que é isso, né? Meu pai saiu do Ceará e veio morar em Belo Horizonte e conheceu minha mãe, que, por sua vez, os meus avós se casaram na Áustria, vieram morar no Brasil e moraram em diversos lugares do Brasil, mas, por fim, se estabeleceram em Belo Horizonte. Aí eles se casaram, lá tiveram 2 filhos, aí foram para Salvador, eu nasci, eles moraram só 2 anos lá e depois eu tinha 3 meses quando saíram, mas eu tenho um orgulho imenso de dizer que eu sou baiana. Eu gostaria de ser, porque eu adoro a Bahia, viu? É maravilhosa, né? Então, eu volto com frequência à Bahia para dizer que, né, minimamente, sou baiana. E aí a gente morou 3 anos em Fortaleza e meus pais ouviam no rádio: olha, o Planalto Central é pura poeira e tratores. Estão começando a criar a nova capital do Brasil. Aí eles falaram: é para lá que a gente quer ir. Então, muito aventureiros. Aí, depois de mim, já teve mais uma irmã que nasceu lá em Fortaleza. Aí fomos para Belo Horizonte para passar 1 ano. Meu pai veio para Brasília, já nem tinha casa para a gente aqui, ele ficou aqui e a gente lá em Belo Horizonte até conseguirmos mudar para cá. Ele veio em 60 e nós viemos em janeiro de 61. E aqui, então, eu morei 20 anos aqui, né, dos 20 aos 24, e aí comecei a trabalhar na Siemens, uma multinacional alemã. Trabalhei por 5 anos e meu chefe, na época,
ele me pediu para acompanhá-lo para ir para São Paulo, porque ele tinha sido retransferido para São Paulo e para eu continuar meu trabalho de secretária com ele. E aí me mudei inesperadamente para São Paulo, fiquei 5 anos lá, e aí, então, depois completei 10 anos de secretaria. Nesse período eu tinha me casado em São Paulo, mas meu marido ele tinha feito um mestrado na Unicamp e recebeu um convite para trabalhar na Unicamp, então me mudei com um filhinho de 6 meses, mudei de vida completamente, fui para morar em Campinas, e lá eu comecei a estudar alemão com 16 anos e nunca parei, e aí tinha feito letras em Brasília. Né? Alemão não dá para parar mesmo, né? Não dá para parar. Verdade. E aí, aí tive meu segundo filho em Campinas, e ao mesmo tempo comecei a substituir uma professora na Unicamp, num regime especial, né, de alemão. E, bom, terminei meu mestrado da Unicamp e prestei o concurso para um centro de ensino de línguas que estava nascendo lá dentro da Unicamp, e fiquei por 24 anos, então, trabalhando lá. E, bom, me aposentei. Trabalhei também, é preciso dizer, que é uma coisa muito especial no meu coração, por 10 anos numa disciplina chamada Trabalhos Comunitários. Qualquer docente da Unicamp pode lançar mão dessa disciplina e fazer uma coisa assim de extensão. E eu tive muitas alegrias nesses 10 anos, né? E se consolidou aí o meu amor pelas causas ambientais e sociais. Atuamos em 2, 3 bairros de Campinas, e foi muito bom, muito bom. Bom, aí me aposentei, estava lá quando, bom, os meus filhos cresceram, obviamente, e um deles veio morar em Brasília, foi papai, e eu falei, puxa, o que eu estou fazendo em Campinas, né? vou me remudar para Brasília. Então foi isso, para saber assim, né, se vai lá, vem cá da minha vida. E aqui estou há 2 anos e meio, morando com a minha mãe, que vai fazer 91 anos, e uma irmã, e podendo visitar meu netinho. Muito feliz. Meu outro filho está em São Paulo. E como é que foi esse ingresso aí em todo esse seu ativismo atual? Eu quero dizer também, importante, começar a dizer que eu nasci numa família católica praticante, né? Isso determina muito, né, a nossa vida religiosa. Sim. E estudei em colégio católico aqui em Brasília, primário, ginásio, participei de grupos de jovens e etc. Né? Tudo dentro da Igreja Católica. Nunca tinha tido nenhum olhar para outras tradições, até que o Papa João Paulo II escreveu aquela encíclica convidando os católicos do mundo para ingressarem no novo milênio com um novo ardor missionário, e que a gente deveria se concentrar em 4 tópicos, e um deles era ecumenismo. Isso foi em 1997, em Campinas, e eu falei, puxa vida, eu vou descobrir um novo mundo. Realmente, descobri meus outros irmãos cristãos, ecumenismo. Puxa, que legal, que coisa linda que eu não conhecia. E no ano 2000, quando eu estava... Aí a gente constituiu um grupo ecumênico, né? Lá em Campinas, muito, muito maravilhoso. E um dos membros veio com uma carta de princípios da URI, da Iniciativa das Religiões Unidas, que estava saindo do forno depois de 5 anos de escritura da carta. E aí eu me encantei, falei, meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida, né? Trabalhar na cooperação interreligiosa. Então, aí eu me tornei interreligiosa, né? Vamos esclarecer um pouquinho para o público, às vezes que o público não sabe, né? Que, em geral, a palavra ecumenismo é usada para o diálogo entre as religiões de denominação cristã. Né? O interreligioso é usado para o diálogo entre religiões cristãs, não cristãs, e todas e qualquer tradição espiritual. Né? Então, eu também sou uma militante do interreligioso, né? Muitos anos, tenho livros publicados, etc.
E só que, assim, nós, espíritas kardecistas, estamos nesse meio do caminho, né? Porque a maioria dos espíritas kardecistas, não todos, a maioria se dizem, eu me digo, cristã, né? Mas não somos reconhecidos, muitas vezes, como tais, pelos católicos, protestantes, etc. Então, nós nunca fizemos parte de um movimento ecumênico, né? Mas fazemos parte, alguns, do movimento interreligioso, né? Então, quando eu perguntei para você, antes de nós começarmos, né, se nessa iniciativa da União das Religiões tinha espíritas, né? Você disse que tem. Inclusive, bom, aí eu comecei a participar no ano 2000 da URI, né? Quando estava nascendo mesmo a URI, esse mês, exatamente esse mês de junho, vai fazer 21 anos, né? Dia 26. Então, atingiu a plena maioridade. É verdade, né? E aí eu ajudei a fundar um círculo de cooperação, que é assim que a gente chama, as células do Movimento pelo Mundo. Ajudei a fundar esse círculo de cooperação em Campinas e que tem uma grande amiga espírita que fazia parte desde o início. Então, por isso, eu quis dizer isso para você. Mas tem vários. Como é que é essa? É uma ONG? E como funciona? E o que vocês fazem? Se vocês têm um alcance apenas nacional ou internacional, conta um pouco para a gente desse projeto. Tá. A sigla é URI, mas o termo é em inglês, mas a gente adota a sigla e Iniciativa das Religiões Unidas, esse outro nome em português. Então, nasceu porque o bispo anglicano da Califórnia, o bispo William Swing, foi convidado pela ONU para organizar um ato interreligioso em comemoração aos 50 anos da Carta de Fundação da ONU. Essa carta foi assinada em São Francisco, a um quarteirão da catedral onde iria acontecer a comemoração dos 50 anos, né? Grace Cathedral, que eu tive a honra de conhecer alguns anos atrás. E então ele organizou esse evento. Esse convite veio em 1993, e em 1995 aconteceu a comemoração, e ele se apaixonou pelo diálogo também interreligioso e falou: vou dedicar o resto da minha vida a isso. Ele está hoje vivo ainda, muito ativo como presidente de honra da URI, está com 84 anos. E aí ele viajou pelo mundo em busca dos grandes líderes das grandes religiões. Conheceu todos eles, falou com eles da ideia de uma aproximação muito forte entre as tradições, para chegar à conclusão depois que o trabalho tinha que ser era de base, de pessoas que professam as tradições cooperando juntas. Exato. Mas esses 5 anos, de 1995 a 2000, então ele se dedicou a fomentar encontros com pessoas de todas as tradições que pensassem num documento que pudesse representar todos, né? Então, essa carta de princípios, pela qual me apaixonei no ano 2000, ela é uma preciosidade. Todas as tradições se sentem confortáveis ao lê-la, né? Então, bom, eu vou ler só para vocês terem um gostinho, o propósito, como ficou, porque é o propósito, princípios e preâmbulo, propósito e princípios. Eu vou ler só o propósito e alguns princípios. Né? O propósito diz assim: o propósito da Iniciativa das Religiões Unidas é promover uma cooperação diária duradoura, bem como acabar com a violência de motivação religiosa e criar culturas de paz, justiça e cura para a Terra e todos os seres vivos. Ah, que lindo. Né? Lindo mesmo, né? E dos princípios, que são 21, eu vou ler apenas alguns. O primeiro, por exemplo, ele diz: a URI é uma organização de construção de pontes, não é uma religião. Tá? Não dá para unificar. O 2 diz: nós respeitamos a sabedoria sagrada de cada religião, expressão espiritual e tradição indígena. O 4 diz: encorajamos nossos membros a aprofundar suas raízes em sua própria tradição. Quer dizer, não é que você vá participar da URI e aí vai mudar de religião, não é esse o propósito. O 7 diz: buscamos e acolhemos o dom da diversidade e os modelos de práticas que não discriminam.
Muito bonito. O 10º, que também é uma preciosidade, diz que agimos com boas práticas ecológicas para proteger e preservar a terra para as gerações presentes e futuras. Enfim, são lindos todos os princípios. E o último princípio desses 21 diz: membros da URI não devem ser coagidos a participar de qualquer ritual ou serem proselitistas. A única coisa que não dá para se fazer na URI, né, é ser proselitista, porque não tem sentido nenhum, né, você querer convencer o outro da sua tradição. Claro, porque o diálogo se baseia no respeito ao outro, né? Exatamente. Então, para dizer que hoje, 21 anos depois, a URI está em 113 países. Ai, que bonito. Com 1.072 círculos de cooperação pelo mundo. Olha. E só para se ter uma ideia, como é que a gente faz parte da URI? Né? Isso é importante dizer, é muito fácil, www.uri.org. Lá você tem... Nós colocamos embaixo aqui da nossa entrevista ótimo, os links, né, que você citar para a gente. Tá? Ok. Então, entrando na página da URI, ela está linkada a um sistema de tradução. Você pode escolher 103 línguas diferentes e vai ter a página traduzida automaticamente. Normalmente, até agora há pouco, você só entraria na rede URI se fosse através de um círculo de cooperação. Que para se formar esse círculo, você tem que ter, no mínimo, 7 pessoas que sejam professantes de, no mínimo, 3 tradições religiosas diferentes. Né? Aí, a espinha dorsal é a Carta de Princípios. Há uma horizontalidade incrível na URI. Os círculos determinam o que eles vão fazer. Podem dizer assim, nosso círculo vai ser só entre aspas, para orar pela humanidade. Isso pode acontecer. Mas acontece que os círculos acabam se engajando em várias outras frentes. Né? Então, isso é que é a beleza da coisa. A gente está fazendo serviços de maneira interreligiosa para o bem do planeta. Que bom. E que tipo de coisas, por exemplo? Essa campanha que você está participando contra a fome faz parte da URI, não? Tá, aí eu vou explicar, mas só queria dizer que eu disse que no mínimo 7 pessoas entram, né? Conformam um círculo. Mas tem grupos que já vêm com muita gente. E tem grupos que já atuavam de maneira interreligiosa e conhecem a URI e se ligam à rede. Então, tem grupos que entram com 80, com 100, com 200 pessoas, com 500, com 1.000. Tem um grupo que entrou de Nova York, que eles têm muçulmanos, islâmicos e cristãos trabalhando pela paz. Ai, que lindo! Não, é maravilhoso. Olha, eu fico assim, feliz demais. É emocionante. Participando do Conselho Global da URI, né, que eu estou na minha segunda gestão aqui, a URI é dividida em 8 regiões pelo planeta, né? Cada região tem 3 conselheiros. Aqui, então, na América Latina, sou eu, aqui do Brasil, e tem 2 indígenas nessa gestão agora, que começou há um ano e pouco atrás, que é um indígena da Argentina e uma outra do Equador. Bom, como URI, eu vou dizer, então, que a gente acaba indo participar de muita coisa. Hoje, a gente fez um levantamento aí há uns anos atrás, pelo mundo afora, tem 14 áreas de atuação. Rapidamente eu vou dizer para vocês, eu não vou dizer os exemplos, que são maravilhosos, mas não dá tempo. Mas nas artes, construção comunitária, educação, meio ambiente, serviços de saúde e serviços sociais, direitos humanos, questões indígenas, entendimento interreligioso e diálogo, construção da paz e transformação de conflitos, alívio da pobreza, oportunidades econômicas, política, mulheres, juventude, e assim, montes de trabalhos nessas áreas pelo mundo afora. Mas como é grande demais, eu vou me ater, então, às coisas nas quais eu e alguns membros da URI no Brasil estamos envolvidos. Tá?
Aqui no Brasil, nós temos 14 círculos de cooperação, né, em várias cidades. Eu estou envolvida, por exemplo, um dos grupos, não só eu, aí tem eu e um outro membro super ativo aqui do Círculo de Cooperação de Brasília, num grupo chamado Espiritualidades em Ação, tá? Nós temos presença nesse grupo, além de nós, da URI, o próprio CONIC, né, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a pastora Romy representa o CONIC lá. Nós já entrevistamos a pastora Romy aqui no nosso programa. A Romy é tudo de bom. Temos, aliás, uma outra que é membro também da URI e é uma personalidade, que é a Mãe Baiana, não sei se vocês conhecem, e ela também é do Círculo de Cooperação do Brasil. Bom, e temos a comunidade Bahá'í, faz parte também desse grupo, e temos uma docente da UNB participando. Nós somos, nesse grupo, poucas pessoas, mas esse grupo organizou recentemente, a gente organiza várias lives, vários encontros. Antes da pandemia, a gente realizava também encontros presenciais, mas nessa live, então, que eu gostaria de dizer que a gente está organizando esse ciclo de palestras com o nome Abya-Yala, Aprendendo dos Povos Originários o Bem Viver, que a gente começou a falar sobre esse livro, né? Abya-Yala, que é o título Genocídio, Resistência e Sobrevivência dos Povos Originários das Américas. Então, o que é essa palavra, Abya-Yala? Abya-Yala é uma palavra indígena que representa a América Latina como um todo. Ela, né, as Américas, por que se chama América? Porque Américo Vespúcio veio para as Américas e deu esse nome, né, ignorando todo o passado, né, ignorando tudo. Então, esse é um nome proposto para as Américas. Tá? Eu quero fazer um parênteses, né, como sempre na minha fala eu faço um monte de parênteses, para dizer o seguinte: eu tenho dito aos meus amigos que se eu tivesse no meu leito de morte hoje, eu iria recomendar como último desejo a leitura de 2 livros para todo o Brasil e possivelmente para a América Latina, né? Se eu conseguisse, né? Esse é um desses livros. E o outro? Esse livro é uma preciosidade, porque ele trata do genocídio e o último capítulo vem com as realizações dos povos indígenas das últimas décadas. Ou seja, a participação deles em assembleias em nível de América Latina e até na ONU e em outros parlamentos, em outras nós vamos tentar convidar a autora do livro para vir também no nosso programa, né? E qual é a sua curiosidade? Qual é o outro livro que você recomendaria? Agora eu agradeço você me lembrar de falar disso, porque é muito importante, que se chama Um Defeito de Cor, de Ana Maria. Agora, eu sempre confundo o sobrenome dela, não tem jeito. Eu falo Magalhães, Guimarães, ou ela que me perdoe se ela um dia ouvir essa minha fala, mas eu sempre, tá? Esse fala sobre a questão da escravidão no Brasil e, olha, é incrível. Esses 2 livros, se eles fossem trabalhados em todas as escolas, as universidades, eu diria, nossa, seria um ganho para isso. Então, convido vocês que vão assistir essa live, né, no dia 10, para estarem no dia 11, às 8 horas da manhã, depois a gente coloca aí o link, né, para essa conversa com Moema Vieser, autora do livro Abya-Yala, com o Marcelo Grondin, que é seu esposo. Eles trabalharam 5 anos na pesquisa desse livro, né? E eles têm recebido, nesse ciclo de palestras, convidados, então, do mundo indígena e do mundo negro. E o que tem sido uma oportunidade assim, magnífica de encontro dessas 2 lutas, né? São um exemplo de resistência incrível, né? Então, no dia 11,
nós vamos ter como convidado o Ailton Krenak, que faz a introdução do livro. Tá? Nós vamos ter o Edson Caiapó e do Mundo Negro, Divazito, que também é uma preciosidade. Então, convido todo mundo a assistir. Belíssimos convites. Salete, então, diga aqui. Eu tenho acompanhado um pouco essa movimentação principalmente da Igreja Católica, né, em se esforçar por fazer esses diálogos todos. O Papa Francisco agora é uma pessoa especialmente engajada nisso olhando um pouco para as questões do mundo, né, que a gente está vivendo. Eu fico me perguntando o seguinte: o século XX foi um século que a academia, principalmente, tentou resolver as questões dos direitos humanos e tal, a partir de um olhar não religioso, né? Então e aí até hoje isso é influente na academia, né? Quer dizer, um pensamento marxista, um pensamento materialista, né? E tentar solucionar ou trabalhar esses assuntos a partir desse ponto de vista. Mas agora, no século XXI, está cada vez mais forte uma retomada dos valores das religiões como uma forma de tentar resolver as questões que já vem se arrastando há muito tempo. Eu acabei de ler recentemente uma autobiografia do Martin Luther King, e ele tem umas ideias, umas formas de olhar para as coisas que são muito interessantes. Então, por exemplo, ele cita lá aquela parábola do bom samaritano, né? E ele fala que a interpretação que ele dá é uma interpretação totalmente humana, né? Então ele fala que os caras que pararam ali e não ajudaram, ele fala assim, mas será que eles fizeram isso porque eles são senhores da lei ou porque eles tinham medo? Porque aquela estrada era perigosa, talvez eles não tivessem parado porque eles tinham medo também. Talvez aquela pessoa deitada ali no chão fosse só uma isca para um assalto. Como que você julga uma pessoa dessa? E o cara que parou, ele em vez de ele pensar em si mesmo e fugir, ele pensou no outro, né? E aí ele começa um processo, mas ele dá um salto além e fala assim, mas vai ter um momento em que a gente vai ter que parar de pensar sobre nós e sobre o outro pontualmente e pensar o que a gente pode fazer para que essa estrada não seja mais tão perigosa. Que é esse o ponto, quer dizer, por exemplo, o pastor Henrique Vieira, do Rio, inclusive ele teve uma participação no filme Marighella, que ainda não foi né, distribuído nos cinemas e tal, mas tem muita gente que já assistiu o filme pirata e tal, e no filme ele fala uma coisa que ele sempre fala, que é a questão de Jesus ser negro, ou fazer essa associação, né? Fala, Maria e José levaram ele para o Egito para esconder o menino. Se ele fosse branco, ele ia se destacar, porque é na África o Egito, né? Então ele era negro. E essas interpretações que os ativistas que estão ligados às religiões fazem, assim como, por exemplo, a ideia dos povos originários de que o homem é a terra que anda, que é uma coisa que tem a ver com o bem viver e com essa relação do homem com a natureza, que vai falar... Então, assim, de fato, tem muita coisa nas religiões que resolvem os problemas do século XXI, que vem se arrastando desde o século XX, mas ainda existe resistências, né? Na sociedade, na academia, né? Você vê dessa forma, quer dizer, porque eu estou entendendo, na minha leitura, que esse caminho da interreligiosidade talvez seja o caminho da solução dos problemas do mundo. E isso está ficando cada vez mais claro. Como você vê isso? É uma pergunta complexa, muito complexa, porque eu acho que sim, que as religiões têm um papel, mas, ao mesmo tempo, como as religiões são conduzidas por homens, elas muitas vezes são desvirtuadas, né? Então, a espiritualidade... Tem um papel de retrocesso também, né? Muitas vezes ela tem um papel de retrocesso também. Exatamente. A gente, por exemplo, luta muito para que o Estado continue laico, né? Porque não dá para você misturar as coisas de jeito nenhum, né? E o que a gente está vendo no Brasil, por exemplo, é, né, uma manipulação, né?
no Brasil e em tantos lugares do mundo, né? Um uso das religiões para causas muito menos nobres, né? Bom, mas tanta coisa bonita que você falou aí que eu estava pensando, né, enquanto você falava, eu me lembrei da Maria Paula, sabe? A atriz Maria Paula, famosa, né? Ela também ela é psicóloga, ela tem uma profundidade incrível. E a semana passada a gente tem feito um trabalho juntas em algumas frentes, né? Por exemplo, do desafio 10 por 10, que é aquela campanha de arrecadação de alimentos, e não só, teve muitos desdobramentos. A Maria Paula fez uma fala semana passada dizendo e ela tem batido nessa tecla, que a gente tem que condenar, combater o crime, mas não o criminoso, porque o que levou essa pessoa a ser criminosa, né? A gente tem que mudar essas estruturas de desigualdade no Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, né? É desumano você atribuir toda a culpa à pessoa, né, que vem sofrendo há décadas, há séculos nesse país, né, toda a repressão, né? Por isso a importância desse outro livro que eu tinha falado também, né, Um Defeito de Cor, importantíssimo para a gente entender nossa história. Bom, não sei. Diga. Exatamente. Dentro dessa pergunta que o Maurício fez, eu ia fazer uma outra dizendo justamente isso, né? Nós estamos divididos atualmente entre o campo religioso, que trabalha pelo diálogo, pelos direitos do ser humano, pela paz, e o campo religioso, que também está em todas as religiões, em todas, né? E em todo o mundo, fundamentalista, que se alia à violência, que se alia ao patriarcado, que se alia à opressão, que se alia, inclusive, à extinção das outras culturas, né? Basta ver, nós já tivemos aqui, entrevistamos indígenas que falaram, né, quando os pastores neopentecostais vão e destituem o pajé da sua dignidade, da sua função, né? Transformam num pastor, senão ele é expulso da aldeia, enfim. Então, nós temos esses dois polos, digamos assim, alguns trabalhando pelo diálogo, pela inclusão, pela paz, e outros, né, incitando a separação, a perseguição, a misoginia, a homofobia, enfim, todas essas desgraças que a gente vê na nossa sociedade, né? Como é que você sente, você que está há muitos anos nesse projeto, você sente que ficou pior agora trabalhar, né? Ou tem mais gente trabalhando do lado bom? Né? Como é que você vê isso? Eu normalmente era muito otimista, sempre fui muito otimista. Mas eu vou confessar para vocês que nos últimos tempos eu tenho tido uma crise nesse meu otimismo. Tá? Uhum. Tenho, inclusive, porque, olha, quem está nos governando, quer dizer, foi eleito, né? Quer dizer, então isso me deu uma desesperança, preciso confessar, né? E por outro lado, eu queria comentar uma coisa que me lembrei também na fala do Maurício, que uma das pessoas que compõem o Círculo de Cooperação da URI em Brasília é uma pessoa incrível, maravilhosa, da Associação dos Ateus. Então, eu fico pensando, o que a gente tem que preservar são os valores humanos, né? Então, esses independem de ser ou não crente em alguma coisa divina, né? E também resgatar a regra de ouro da humanidade, que é faça ao outro aquilo que quer que seja feito para você. Essa regra de ouro, pelos estudos, ela tem mais de 4.000 anos. Uhum. Jesus, bom, como eu sou cristã, vou dizer, Jesus atualizou, né? E outros líderes religiosos e outras divindades atualizaram esse espírito, mas ele né, já vem há muito tempo. Confúcio também fala, lá Confúcio, Buda, enfim, né? E eu tenho um irmão ateu, assim, bem declarado, né? Dos 9, ele se diz ateu, né?
extremamente correto nos seus valores, nas suas práticas diárias, né? Com a vida, com o ser humano, com o planeta, ecologicamente super correto também. Quer dizer, então, ao mesmo tempo que eu estou num movimento interreligioso, eu também tenho aberto minha vista cada vez mais para aquilo que é o certo, entre aspas, né? Independente de nomenclatura, né? De pertença. Né? A gente sempre cita, inclusive na Universidade de Livre-Pampédia, nós temos até um curso sobre isso. Nós citamos o André Comte-Sponville, que escreveu um livro muito bonito, né, O Espírito do Ateísmo, onde ele defende uma espiritualidade ateia, né? Então, exatamente, o diálogo tem que ser com todos e todas, né? Isso não tem a mínima dúvida, porque o processo é um processo civilizatório, né? Um processo humanitário, e isso independe da crença religiosa. Mas, claro, para quem tem essa raiz, isso é muito importante, né? Para mim é muito importante essa raiz, né? Espiritual, né? E também nós não vamos negá-la ou deslegitimizá-la. É isso que é a questão, né? Eu acho que também os ateus agem corretamente quando não tornam ilegítima a nossa raiz, assim como nós também não podemos tornar ilegítima a descrença de quem não crê, né? Entendeu? Essa é a questão. Você falou tudo. Aí me lembrei de novo dessa pessoa que eu citei, que ela está num dos comitês que eu participo aqui em Brasília, Comitê Distrital pela Liberdade Religiosa, apoiando todas as nossas ações e dizendo, olha, gente, estou aqui, né? Nós também existimos com os nossos valores, né? Isso é incrível. Agora, deixa eu perguntar, você citou agora há pouco, eu ia mesmo perguntar, o que é essa campanha Desafio 10x10? Como que está funcionando? Qual o alcance dela? A gente pode participar? Eu queria que você falasse alguma coisa sobre. Tá. Então, por causa dessa vontade de ver esse mundo melhor, que a gente fica se metendo em tanta coisa, eu encontrei o Célio Turino aqui em Brasília. Ia participar de uma sessão lá na Câmara, que acabou sendo cancelada. Que bom, porque aí eu estava caminhando nos corredores lá das sessões e vi uma que estava bem lotada, mas o Célio Turino estava no corredor. E eu conheço já desde Campinas há muito tempo, né? Porque ele foi também secretário de Cultura de Campinas. E aí, Célio, o que você está fazendo aqui? Né? O que você está fazendo da vida, etc. E ele me contou que ele tinha acabado de voltar de Roma, onde ele teve encontros com o Papa, vários encontros, porque o Papa tinha acabado de lançar a economia, né, a proposta para o mundo dentro de uma outra economia, né, para realmar a economia. Eu falei, mas que coisa fantástica, eu também quero participar disso, desse processo. E aí comecei a participar. E pouco tempo depois, alguns meses depois, a gente estava numa live e o Célio levou o Edgar Gouveia Júnior para a live para falar de uma ideia que ele tinha tido fazia pouco tempo, que era dessa campanha que é uma gincana de arrecadação para alimentar famílias, né, em situação de vulnerabilidade alimentar. E aí eu também ouvi o anúncio dele e falei, puxa, como é que a gente pode ajudar, né? Então, a gente formou um grupo de apoio, como eu tenho essa participação interreligiosa. Primeiro grupo de apoio era, conhecer o que ele tinha pensado na campanha. Ele, junto com outros profissionais, lideraram uma plataforma de arrecadação, né? Como ele é um brincante, ele é um especialista em jogos cooperativos. Aliás, por favor, agendem aí para entrevistá-lo, que ele é fantástico. Ele não é só conhecido no Brasil, em vários lugares do mundo, por ajudar a mobilizar sociedades inteiras para organizarem coisas em algum bairro, né, para ir em defesa das águas, e etc. E ele trabalha muito com criança e adolescência.
E aí ele falou isso, a gente constituiu um grupo para dar esse apoio à campanha, e eu falei, bom, o que a gente também pode fazer é orar pela campanha, para que ela dê certo. E organizamos uma reunião diária de orações interreligiosas em prol da campanha. Que lindo. Esse grupo permaneceu. Dia 22 de junho, agora, nós vamos fazer 1 ano, e durante meses e meses a gente se encontrou todos os dias, né? Aí vinha a pessoa de uma tradição, falava sobre a sua tradição e a gente rezava a campanha. Isso durante 1 mês foi assim, todos os dias, e depois a gente abriu para pensar nas novas etapas da campanha, que os alimentos, a gente não pode ficar eternamente dando alimentos, e como é que outras formas, né, a gente tem de ajudar essa população que só cresce, né? E aí a gente pensou, depois de receber inúmeros convidados de todas as áreas para pensar como agilizar isso, a gente resolveu pensar em 3 eixos, né? Que continuaria a ser alimentos saudáveis, plantio, né? Tudo que tem a ver com alimento em si. A outra frente é de apoio emocional, psicológico. Que está muito precisado. Demais. E uma terceira frente seria, então, formas de gerar trabalho e renda, né? Então, isso aí tem tido um monte de desdobramentos, um monte, sabe? Para citar alguns, eu vou dizer que a gente está cooperando num curso que está sendo dado na Unicamp, é um curso meio de extensão, né? 7 professores estão colaborando nesse curso, e os alunos empolgados em alavancar não só o site da campanha, como fazer outras campanhas paralelas e tudo, e tem sido, né, bom, essa frente. É um curso de quê? Ele é da graduação, mas é um curso aberto para todos os membros de todos os institutos, né? Mas é para ajudar as pessoas a fazer sites, essas coisas? Não, na plataforma do Desafio 10x10, tá? Para ajudar a melhorar a plataforma, para ficar mais acessível, etc., né? Então, você depois passa para a gente também um link que nós vamos colocar aqui, né, do 10x10. Tá. Quem quiser conhecer mais profundamente o projeto, participar, colaborar, enfim, né? E esse projeto está acontecendo a nível nacional, é isso? A plataforma, se você entrar para doar, né, imediatamente você doa e são convertidas em bolsas de 3 meses para cada família, né? E 4 entidades estão fazendo essa distribuição lá no território, né? 4 entidades grandíssimas, né? Quer dizer, por exemplo, a CUFA, né? Que tem presença em mais de 5.000 favelas, bom, e outras, não dá para detalhar isso agora. Mas, assim, outro desdobramento é uma exposição virtual de artes. Né? Isso, nós estamos, eu acho que na 3ª edição, e ela vai acontecer de 45 em 45 dias. Também depois eu posso mandar o link para vocês, né? Teve um curso que vai ser repetido também de trabalho e renda, né? Bom, enfim, aí outros desdobramentos que estão a caminho, mas ainda não fechamos as parcerias totalmente. Salete, nós estamos caminhando para o nosso final, já. E eu queria dizer o seguinte, olha, com tudo que você disse, ainda você pode terminar e fazer as suas últimas considerações. Com tudo que você contou aqui, a gente pode ficar um pouco otimista, né? Porque tem muita gente trabalhando pelo bem, tem muita gente. Acontece que eu sempre digo, né? Duas coisas que eu sempre falo. Uma que o Gandhi falava, que o bem anda com a velocidade de uma lesma. E a outra é o seguinte, que o bem não faz propaganda do que faz, né? Então, a gente às vezes não sabe das iniciativas todas
que estão sendo tomadas no mundo inteiro por pessoas que realmente trabalham pelo próximo, né? Então, que trabalham na base da sociedade, né? E então eu estou assim, depois dessa nossa entrevista, hoje pelo menos salvou meu dia, que eu estava aqui tristonha com algumas mortes, com algumas coisas, mas pelo menos, né, a gente vê que tem muita gente que está fazendo o que deve ser feito. Então, quanto mais nós multiplicarmos, eu acho, pessoas que estejam engajadas em projetos dessa natureza, mais nós teremos chance sabe, de minar as bases, né, desse mundo injusto, desse sistema predatório, né? Eu acho que nós teremos a capacidade disso. E eu também acredito, aí também, como você falou, vocês oraram pelo projeto, eu também acredito que a oração também ajuda, né? A oração é a hora elabora, né? Como dizia São Bento, né? Exatamente. A hora trabalha, né? As duas forças, né, que podem mudar o mundo, eu acredito nisso, né? Você gostaria de fazer as suas últimas considerações aqui para a gente ir encerrando o nosso programa? Com muita gratidão pela sua participação. Eu que agradeço. Não, eu ia dizer que eu esqueci de mencionar que a URI tem um assento no ECOSOC da ONU, né? No Conselho Econômico e Social da ONU, com pessoas atuando lá muito especiais. E que, assim, uma outra viagem nossa da URI foi embarcar num projeto futuro de um parlamento da cidadania planetária. Que lindo! É. Você sabe quem tinha essa ideia? Sabe quem tinha? O Comênios, que é o educador tcheco, pacifista, ecumenista, que eu trabalho, que inspira o nosso trabalho, que eu tenho a editora Comênios e a Universidade Livre Pampédia, que Pampédia é o livro dele, Educação para Todos, né? Ele tinha exatamente isso, ele tinha várias ideias globais, né? Língua universal, governo universal, academia, religião, diálogo interreligioso, isso no século XVII. Né? Que espetáculo, que maravilha, Dora. Mas aí, várias redes globais estavam se reunindo, né, há vários meses para pensar nisso, mas aí resolvemos fazer uma experiência micro no interior dessas redes. E sábado passado nós tivemos a primeira reunião do que a gente chamou de Conselho da Sabedoria dos Povos, porque com pessoas muito especiais nessas redes que estavam lá representadas. São 9 redes atualmente, né? Então, é muita viagem, é muito sonho, né? E eu espero que eles possam acalentar esses nossos dias tão difíceis. Sem dúvida. Um dia, os dias difíceis passam, né? E nós vamos conseguir realizar esses grandes sonhos, porque eu acredito que existe, que vem a questão também da fé e da espiritualidade, né? Se a gente tem a ideia de que existe uma justiça suprema, um bem supremo, então está garantido, né, que o bem se realizará, né? Eu acho que essa é a ideia, né, em algum momento, né? É isso aí. Se Deus quiser, vai acontecer. Olha, agradeço muito, um grande abraço. Agradeço a todos que nos acompanham, nos acompanharam até aqui no nosso programa. Voltamos em 15 dias e vamos agendar essas pessoas que a Salete Aquino indicou para nós, para também trazermos aqui para entrevistarmos e vamos ampliar essa nossa rede de atuação no mundo, para um mundo melhor. Um grande abraço a todos. Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo que nos ouviu.